Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Empreender, o seu podcast sobre empreendedorismo. Hoje eu recebo mais uma vez o meu amigo Marcos Vinícius, que esteve no episódio de estreia. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos falar um pouco sobre os pontos que todo empreendedor deve ficar atento ao começar um novo negócio. Eu também quero agradecer às pessoas que assistiram ao nosso primeiro episódio e que deram seu feedback. Nós estamos procurando melhorar e em breve teremos mais convidados para trazer para vocês as suas histórias e dizer como eles conseguiram vencer e chegar onde estão. Então hoje, Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Tudo jóia, Marcos? Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo, vamos conversar aí. Obrigado, Marcos, pela sua presença. Olha só, Marcos, então as pessoas que começam um novo negócio, eu digo por experiência própria, muitas vezes a gente começa na emoção. Sim. A gente começa acreditando que o negócio vai dar certo, a gente começa com um sonho, muitas vezes nós somos tomados mais pela emoção do que pela razão. Verdade. E nós esquecemos de um ponto muito importante que são as pessoas, os valores. Escolher as pessoas para ser sócio e as pessoas que vão fazer parte da equipe. Como você considera o papel do sócio, ou a importância da escolha de um sócio para começar um negócio? Então, cara, a escolha de um sócio é algo muito importante. É algo que você vai dividir realmente ali a empresa, não é só dividir lucro, né? Você vai ter uma divisão de tarefas também. Então isso é muito importante, tanto ser determinado no contrato, mas também ter essa conexão entre o sócio, né? Entre o sócio e o dono ali, né? Do empreendimento. Apesar de que os dois vão ser donos do empreendimento. Mas o ponto é sempre estar alinhado, porque não é só a parte financeira que inclui, né? Na associação. É realmente troca de atividades com o objetivo de evoluir a empresa. É importante que ele falou que você tem que procurar sócio, aquela pessoa que compartilhe valores similares aos seus. Uhum. Sócio não é só aquela pessoa que põe dinheiro no negócio, mas aquela pessoa que vai contribuir. Sim. Que a gente chama hoje que é o smart money, né? Que é o dinheiro inteligente, quando a pessoa ela não traz só o dinheiro para o negócio, mas ela traz uma carga de conhecimento, de experiência, de trabalho, e muitas vezes quando você escolhe o sócio errado, quando você escolhe uma pessoa apenas por afinidade, e essa pessoa, lá no futuro, você percebe que a pessoa ela não tem conhecimento, ela não tem ela não tem jeito com o negócio que você acaba de abrir, realmente é um desespero. Eu digo por experiência própria que a escolha do sócio ela é fundamental para o sucesso de um negócio. Concordo, e é realmente isso. Muitas pessoas quando falam, é como você falou, geralmente uma pessoa quando ela começa a empreender, ela está muito no emocional. Então ela começa a estar sem caixa, então ela começa a ficar desesperada atrás de dinheiro. E ela acaba não se dando conta da importância do sócio, não só na questão financeira, mas também nessa questão de apoio, né, de realmente estar ali entregando smart money de qualidade. Não só o dinheiro, né? De você ter os mesmos valores. Isso. De você ter a mesma visão de mundo. De você realmente compartilhar dos mesmos objetivos. Aí você tá lá, por exemplo, sai do negócio 9, 10 da noite, você trabalha no final de semana e seu sócio tá na fazenda, tomando fazendo um churrasco. Isso realmente, olha só. Então devem ser pessoas que compartilhem dos mesmos objetivos para o negócio dar certo. Então o primeiro passo para quem vai começar um novo negócio, caso opte pela opção realmente de ter um sócio, é procurar uma pessoa que compartilhe com você os mesmos objetivos. Uma pessoa que tem realmente esse desejo de fazer o negócio crescer. Não pense apenas no dinheiro. Uma outra coisa, Marcos, também que eu acho muito interessante quando você abre um negócio é você entender que aquele negócio pode dar errado. Uhum. Entender que nem sempre você vai acertar na primeira vez. Trazer um pouco de realidade, né, para o negócio. Trazer um pouco de realidade para o negócio. Uhum. E eu já tive amigos que abriram o negócio e em conversas informais eu sempre falava, olha, você não acha que é interessante? Eu falava, olha, você poderia criar um plano de negócio ou talvez definir quem é o seu público-alvo. E ele falou, não, mas vai dar certo. Eu percebi que estava muito no emocional. E infelizmente o negócio fechou, o negócio não perdurou por muito tempo, mas a primeira parte é a pessoa ser muito racional, ou seja, entender que o negócio pode dar errado. Isso. Que perder faz parte. Tem que ter um equilíbrio, né? A pessoa não pode ser muito pessimista, mas ela também não pode agir muito emocional. A gente fala muito sobre isso,
Porque essa é a realidade, né? A pessoa, quando ela está muito no emocional, ela não pensa direito. Então, ela acaba agindo por emoção e, às vezes, acaba de pensar de forma racional. Então, isso é muito importante, de verdade. Exatamente. A pessoa ela agir apenas pelo emocional. Realmente é preciso muita racionalidade. É preciso você entender que você pode perder, que aquele dinheiro é por esse motivo que precisa de racionalidade, que aquele dinheiro que você juntou, talvez pode ser o capital de uma vida inteira que você conseguiu acumular, um patrimônio, e você investe no negócio, e aquele negócio você precisa entender que ele pode dar errado. Realmente não existe uma lei dizendo que ele vai dar certo. Sim. Ele pode dar errado. E você precisa ter emocionalmente aquele equilíbrio para conseguir conduzir uma situação como essa. Sim. Então, um empreendimento, na verdade, assim, sendo bem realista, ele no início ele tem mais chance de quebrar do que de evoluir. Por isso que exige muito esforço realmente do empreendedor ali, porque você está começando do zero, então a chance de dar errado é muito grande. Então você tem que ter essa mentalidade, porque você vai conseguir se esforçar mais para que realmente dê certo. E aqui nesse perder faz parte, ele entra uma coisa que eu acho muito interessante, que é a diferença que eu falo muito entre o medo e o pavor. Ah, Marinho, então quer dizer que eu não vou abrir um negócio porque ele vai fechar. Não, é o seguinte, você vai começar um negócio, o medo ele é natural. Existe uma diferença entre o medo e do pavor. O medo ele te deixa alerta, o pavor ele te paralisa. Então, você ter medo do negócio não dar certo é normal, mas você não pode ter pavor. Então, o segundo ponto que a gente pode deixar claro para você que pretende empreender, e nós estamos falando aqui das nossas experiências, né, Marcos? O Marcos já tem um negócio dele, eu tenho os negócios. Para quem não sabe, eu já abri 4 negócios diferentes, dos quais eu tive que fechar 3. Eu costumo dizer o seguinte, Marcos, que alguns negócios são 2 alegrias. Uma quando abre e a outra quando fecha. Verdade. Exatamente, tem 2 alegrias. Uma quando você começa o negócio, outra quando você fecha o negócio. Porque quando você fecha, parece que vem são 2 alegrias. Então eu não sei explicar, não consigo explicar a emoção que é. Nesse caso, né? Porque realmente tem negócios que você não faz um planejamento, que você não entende do negócio e você entra no negócio. Foi aquilo que eu falei, muitas vezes você é levado pela emoção, uma pessoa te convida para o negócio, você entra como sócio e você vai muito no emocional e esquece da racionalidade. E outra coisa também é muito interessante falar para quem está nos assistindo é o seguinte, Marcos, que nós nunca vamos estar preparados. Nós nunca vamos saber quando é a hora certa de começar o negócio. Quando você começou o seu negócio, o Marcão Delivery, que já, como você falou no primeiro episódio, é um negócio que está andando, já tem uma certa carteira de clientes, que você já conseguiu dobrar a sua renda. Você achava que você estava preparado quando você começou a empreender? Não. E foi como você falou, né? No empreendimento a pessoa começa preparada ali, né? Ela realmente, às vezes ela tem um pouco de conhecimento, mas a teoria, a prática, ela só aprende empreendendo mesmo. Então, por isso que é muito difícil essa questão do iniciar, né? Porque a pessoa, ela sabe a teoria, mas na prática ela não sabe como lidar. Às vezes a pessoa, quando ela tá na emoção, ela vai na emoção, não, vai dar tudo certo, mas ela não sabe realmente como vai ser. Então, realmente eu não estava preparado no início. Eu tinha a teoria de como era fazer uma pizza, de como funcionava a parte financeira, mas eu não tinha prática, então eu não tinha, esse know-how, assim, eu não sabia como é que era o negócio. Então eu só aprendi mesmo a partir do tempo, perdendo muita massa, né, no caso do Marcão Delivery, e aí eu fui pegando experiência e hoje eu cheguei num ponto de massa que já é comerciável e eu considero uma das melhores também. É muito bom. Isso é muito bom que você falou com relação do entusiasmo, né? Napoleão Hill, ele fala o seguinte, que o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguir o que desejas. É importante, muito importante, você ter a motivação, você ter o entusiasmo. Isso é diferente da falta de racionalidade, Sim. De você agir apenas pelo emocional. Então vamos separar as coisas aqui. Eu tenho que estar motivado no negócio, eu tenho que estar disposto a dar tudo de mim, eu tenho que ter entusiasmo, mas eu também não posso perder a racionalidade, Sim. De achar que eu achei uma mina de ouro. Sim, entendeu? Então eu nunca vou... É muito difícil o empreendedor ele conseguir sucesso no primeiro negócio dele. Assim, a pessoa ela pode dar muito de si. Eu acredito, na verdade, que tudo pode dar certo, mas a pessoa tem que dar o máximo dela.
Agora, o que acontece? Tem algumas atividades que realmente não tem tanto retorno, não compensa muito ela empenhar tanta energia em algo, talvez não vai dar tanto retorno. Então, ela pode escolher entre várias atividades uma que vai dar mais certo. Mas existe uma gama de possibilidades em cada negócio. Então, eu acredito que tudo pode dar certo, mas você tem que começar já com essa racionalidade, entender os pontos fracos, os pontos fortes e trabalhar para solucionar os pontos fracos e fortalecer os pontos fortes. Então, esse é o jogo aí. O Marcos falou uma coisa muito interessante que eu fui professor durante muito tempo na faculdade e eu dei muita aula sobre matriz SWOT. Ele falou justamente que dessa análise, de você analisar o ambiente, antes de você criar esse negócio, você precisa analisar o seu ambiente e você vai reconhecer quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos fortes e os pontos fracos, eles ficam da porta para dentro. Eu preciso entender naquilo que eu sou bom, é o meu ponto forte, naquilo que eu sou bom, eu vou potencializar. Os meus pontos fracos, naquilo que eu sei que eu não sou tão bom, eu posso melhorar. Então, são variáveis do ambiente interno. Você falou um detalhe muito interessante. E fora do meu ambiente, que é o ambiente externo, eu tenho as oportunidades e as ameaças. Então, isso você falou muito interessante. Eu preciso entender naquilo que eu sou bom, que eu posso potencializar, e naquilo que eu não sou tão bom e que eu posso melhorar. Meus pontos fortes e pontos fracos. E outra coisa que você falou também me faz me lembrar o seguinte, que é a diferença entre o persistir e o insistir. Quando eu sei que o negócio ele pode ter, quando eu sei que o negócio ele pode no futuro dar muito certo, eu persisto no negócio. É a persistência. Eu sei que o negócio no futuro ele vai dar certo, porque eu já vi outras empresas do mesmo segmento que estão muito bem, com muito sucesso, então isso é persistência. Insistência é quando eu estou no negócio que eu sei que não vai dar certo. Quando eu entro no negócio, que o negócio de cara eu vejo que não vai dar certo. Ou eu não me identifico com o negócio. Você dando murro na parede ali, sabendo que não vai passar, né? Aí eu vou contar, aproveitar a oportunidade de contar uma experiência de uma franquia que eu comprei uma vez. Na verdade, foi a única franquia que eu comprei. E foi um negócio que eu comprei totalmente no emocional, totalmente sem racionalidade, pensando que ia ficar rico, e eu pensei que ia dar muito certo. Quando nós abrimos as portas, eu tinha um sócio, quando eu abri o negócio, eu me decepcionei, porque eu vi que eu não me identificava com o negócio, eu odiava. Foram os piores anos da minha vida, porque eu estava preso numa coisa que eu não gostava de fazer. E eu não estava persistindo, eu estava insistindo numa coisa que eu sabia que não ia dar certo. Outras franquias estavam fechando, outros franqueados falavam comigo, não estavam tendo sucesso, então é uma coisa que ainda insisti por um bom tempo. E nesse caso é a insistência. Eu sabia que não ia dar certo, eu não gostava do negócio, eu não me identificava com o negócio, comprei totalmente no emocional e fiquei 3 anos com as portas abertas, insistindo no negócio. Então isso é insistência. Então, o persistir é de você lutar por algo que você tá vendo que dá certo, e você tá tomando pequenos passos ali, dando certo, o contrário de um que você sabe que vai dar errado, no fundo do fundo, mas você tá dando emocional que você entra e depois vai dando murro na parede e nunca sai do lugar. Cara, é igual relacionamento. A gente pode levar igual relacionamento. A mulher ela tá com um cara que é bêbado, que bate nela, que não trabalha, ele fala que vai mudar. Aí eles têm uma briga, aí eles se separam, aí voltam de novo, ela fala, meu amor, eu te amo, eu vou mudar. Isso é insistência. E a pessoa não demonstra que quer mudar, é uma insistência. Sim. Ela está insistindo no relacionamento que vai dar certo. É a mesma coisa aqui. É não insistir no negócio que vai dar certo. Se você vê que o negócio não tem chance de dar certo, muitas vezes é melhor você encerrar as atividades. Porque acaba dando prejuízo mais do que acaba prejuízo. Então você nunca. Outro ponto que a gente tem que ficar atento é o seguinte: nós nunca vamos saber a hora certa de empreender. Não existe a hora certa e você nunca vai estar 100% preparado. Verdade. Nunca está 100% preparado. Muitas vezes essa preparação ela vem durante o tempo. Então, olha só. Para quem está nos acompanhando até aqui, que está nos assistindo, olha só, quais são os primeiros pontos que você vai ficar atento a começar o negócio. O primeiro ponto são as pessoas. Escolher certo quem são seus sócios, as pessoas que fazem parte da sua equipe. O outro é o perder, Marcos, é entender que o negócio pode dar errado. Sim. E saber perder. Saber perder. Não tem negócio que já começa bombando. Tem que saber que você vai perdendo ali capital, às vezes você começa sempre com um pouco, então você tem que estar aberto à possibilidade de perder mesmo. Exatamente, você falou uma coisa interessante. Aberta a possibilidade de perder.
E a outra coisa é que você nunca vai saber a hora certa de começar. Nunca vai estar 100% preparado. Tá? E um outro ponto também, que eu acho um outro ponto também que é muito importante você ficar atento, é entender o seguinte, que o empreendedorismo é um esporte coletivo. Para que você consiga ter sucesso, independente do negócio que você vai começar, você precisa de pessoas, de relacionamento. E quando eu falo de pessoas, não é só sócio ou colaborador, é de outras pessoas, se relacionar com pessoas. Como, Marcos, que o relacionamento, ele ajudou você logo lá no início do teu negócio, como é que ele ajudou? Então, ele ajudou, praticamente foi tudo, né? Porque eu não sabia fazer pizza, né? Como eu falei no primeiro episódio, eu aprendi com um amigo. Então, se eu não tivesse ali uma convivência com pessoas que estavam ali para somar, porque eles sabiam, né, da minha vontade de empreender. Então, essa ideia de fazer pizza veio justamente desse tipo de conversa. A gente falava sobre empreendedorismo, falava sobre finanças, a gente trocava, né, esse tipo de assunto. E acabou, cara, pizza dá um lucro bom, pizza tem uma margem boa, então o que você acha de começar a fazer, né? Você não sabe fazer, mas tem receitas que você pode aprender, eu sei uma, posso te passar. Então, tá em ambientes empreendedores é bom por isso, porque é um incentivando o outro, é uma troca. Claro que você também tem que dar também, você não pode só sugar do ambiente. Só receber, mas tem que somar algo também. Mas essa questão do network, né, formar realmente uma rede de relacionamentos. Que até eu acho que foi o Napoleão Hill, ele fala, né, a mastermind, né? A unção de duas ou mais mentes gera um bem maior, né? Então acaba você criando ali várias ideias e pode surgir um bom empreendimento. E como o Marinho falou, né, realmente estar disposto a perder. Geralmente, o grupo de empreendedores está muito no emocional. Então, o empreendedor, eu acho que ele tem que lidar muito com o emocional. Porque, realmente, aquela vontade de empreender é muito forte. Então, ele tem que lidar com, realmente, essa questão de... Não, vamos acalmar os ânimos, ser um pouco mais racional para que a gente faça com que isso dê realmente certo. E tem uma frase muito interessante que é do Brown Wise, que é o cara que fundou a Tupperware, que ele fala o seguinte: se você quer construir um negócio, construa primeiro as pessoas. Quando eu falei do relacionamento, Marcos, quem foram as primeiras pessoas que compraram suas pizzas? Foram pessoas próximas a você. Próximas. As primeiras pessoas que compraram de você foram as pessoas próximas de você, que consumiram o seu produto. Uhum. Isso é importante dizer o seguinte, com relação a relacionamento. Você não ter vergonha de dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo pizza online. Sim. Você, no final de semana, quer pedir uma pizza, pode mandar mensagem que eu faço e te entrego. Quantas vezes você mandava mensagem no WhatsApp? Quantas vezes você falava? Mas isso é relacionamento. Sim. É você construir relacionamento. As pessoas têm que saber o que você faz. Uhum. E o empreendedor, ele tem muito disso. Ele não tem vergonha. O empreendedor não tem vergonha. Eu acho que talvez por causa da necessidade, às vezes, mas... O empreendedor realmente raiz, ele não tem vergonha. Ele não pode ter. Não pode ter, exatamente. Ele não pode ter. A vontade dele do negócio dar certo é tão grande que ele está disposto a fazer qualquer coisa ali para dar certo. Para que dê certo. Não algo legal, né? Mas eu falo assim, de dar o máximo de si para realmente fazer com que o negócio dê certo. Por exemplo, eu não estou querendo aqui me destacar, obviamente, mas o que eu estou dizendo é que poucas pessoas têm a coragem de, por exemplo, sair de bike para entregar pizza. Pouco tem essa coragem. Não, eu praticamente você é o primeiro que eu conheço. É o primeiro. Então, é uma questão que realmente de início causa um espanto. Isso é natural, na verdade. Mas o empreendedor ele é um pouco diferenciado. Ele não tem vergonha. Ele realmente ele confia. A partir do momento que eu entendi, rapaz, a minha pizza aqui, ela pode se destacar. Ela tem um poder de realmente... de fidelizar o cliente. De fidelizar o cliente. Eu consigo agradar o cliente. Então, era muito gratificante para mim eu entregar uma pizza e depois eu receber o feedback do cliente. Eu ficava muito alegre, fico muito alegre até hoje. Então, isso que dá o gás para o empreendedor. Então, ele não acaba não vendo esse esforço que ele faz. A pessoa cansa, obviamente, mas a gratificação é tão grande que compensa todo o esforço que ele faz. Então, é muito importante isso. É verdade. Então, esse esporte, o empreender um esporte coletivo quer dizer que você precisa de outras pessoas. Você não vai conseguir construir ela sozinho, tá? E é muito interessante que até com relação ao gráfico de Pareto, não sei se você já conhece, que é o gráfico 80-20, que ele fala que 80% dos seus resultados ele é fruto de 20% das suas ações.
80% daquilo que você consegue é 20% das suas ações. Então, esse 20% das suas ações, você tem que pesar muito bem. Planejamento, relacionamento, a escolha de pessoas para ser sócio, para formar equipe, para ser parceiro de negócio. Então, esses 20% vai gerar 80% dos resultados. Esse era muito interessante, esse é o princípio 80-20, que Pareto afirma que para muitos 80% dos resultados dos seus resultados são resultantes de 20% das suas ações. Isso é verdade. Eu já ouvi falar, né, por alto assim, da teoria, e realmente é isso. Na prática, é isso. Você vai identificar aquilo que causa mais impacto. Quais são as suas ações que causam mais impacto. Então, os passos, um outro passo que para quem começa a empreender, o empreendedor ele naturalmente tem que ser alguém comunicativo, tem que ser alguém sociável, tem que ser alguém que tem essa característica, porque isso facilita o sucesso. Sim. Só um ponto interessante sobre isso, porque geralmente tem muitas pessoas que estão desconfortáveis. Eu acredito que o empreendedor ele já não nasce empreendedor. O empreendedor ele é forçado a partir de um momento ali a sair de alguma realidade, seja uma realidade emocional ou financeira ou qualquer tipo de realidade. Ele está desconfortável ali. Então ele acaba tendo que sair desse ambiente. Então ele acaba se esforçando mais. Cara, na verdade eu acho que todo mundo ele nasce empreendedor. Todo mundo nasce um pouco empreendedor. Alguns eles têm a chance de libertar esse espírito empreendedor. Outras pessoas infelizmente não têm. E aqui no Brasil a gente pode perceber a gente pode até perceber que a cultura é muito cultural, essa questão do empreender. Você pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os filmes americanos, as crianças que começam logo na infância, começam a fazer aquela limonada e vende na porta de casa. Aquilo é uma lição de empreendedorismo. Sim. É uma lição aquilo. Sim. Isso aqui não é muito comum no Brasil, a gente não vê muito isso. É muito cultural, é que as pessoas são educadas para serem assalariadas, educadas para serem funcionários de uma empresa, educadas para serem concursadas. Não que eu tenha nenhum problema com isso, muito pelo contrário, a pessoa tem que estar confortável, ela tem que se sentir bem onde ela se sente confortável. Sim. Se ela se sente confortável naquela situação que ela está, perfeito para ela, perfeito. Mas infelizmente no nosso caso aqui, na nossa cultura, eles não priorizam muito ou não dão muita ênfase, ou as pessoas elas não dão muita, como é que eu posso dizer, gente? Não apoiam muito o ato de empreender. Essas ideias empreendedoras. Não apoiam muito. O cara, o jovem começou na idade, a primeira coisa que ele faz é arrumar um emprego. Ele arruma um emprego, ganha o primeiro salário e ele já faz uma dívida. Sim, primeira coisa. Isso faz com que todos os sonhos e projetos se limitem ao valor que ele recebe. Sim. Entra naquela corrida dos ratos. Exatamente, entra na corrida dos ratos. Então é algo que realmente acho que todo mundo nasce um pouco empreendedor. Acho que algumas pessoas elas conseguem libertar esse espírito empreendedor. Eu acredito numa coisa parecida. Eu acredito que toda pessoa ela nasce com um desejo. E a partir do desejo que ela tem de realizar algo, ela se força a fazer algumas coisas. Então, por isso que eu falo que o empreendedor ele se desenvolve ao longo do tempo. Porque, por exemplo, eu era uma pessoa muito introvertida. Eu acho que talvez pode ser uma questão de fase. Mas até hoje eu ainda lido com isso. Vou melhorando aos poucos, né, e tudo, mas assim, essa comunicação até com o comércio e tudo acaba melhorando um pouco. Mas quando eu vi a necessidade de... Eu pensei, se eu for vender, né, o vendedor ele tem que ter esse contato, ele tem que ter essa empatia com o cliente. Sim. Então eu pensei, se eu quero ser um bom vendedor, se eu quero fazer com que meu negócio dê certo, né, se eu quero alcançar mais pessoas ali com o meu negócio, eu preciso aprender a vender. Então eu preciso ser um pouco mais solto, né, aprender algumas técnicas ali para me conectar com o cliente. Então por isso que eu acredito que realmente o empreendedor ele nasce com a necessidade e ao longo do tempo ele entende que ele não tem aquilo, ele quer buscar, então ele se desenvolve ao longo do tempo. Por isso que esse é até um incentivo, porque tem muitas pessoas que têm um problema, tem uma dificuldade, às vezes não está desconfortável no ambiente, mas ela se sente totalmente improficiente. Ela acha que ela não consegue empreender, acha que ela não tem confiança suficiente. Se você tem um desejo, aos poucos você vai desenvolvendo, só se esforçar. Se o seu desejo for muito forte,
vai solidificando essa ideia de empreender e aos poucos você vai criando coisas e realmente é sair do lugar, começar. O que a gente não pode ter é aquela síndrome de Gabriela. Não sei se você conhece, que eu nasci assim e eu cresci assim. São pessoas que, se eu vejo que eu preciso melhorar em alguma característica, essa de comunicação, de me relacionar melhor, eu tenho que procurar fazer isso. Sim. Eu tenho que procurar fazer isso. E para quem quer empreender, é entender que o empreendedorismo, ele é um esporte coletivo. Não se faz nada sozinho. Uma outra coisa, Marcos, também que eu achei, um outro ponto que eu achei que é interessante a gente pontuar aqui, é que é esquecer ideias inovadoras. O que quer dizer isso? É o seguinte, não, eu só vou empreender quando eu achar uma ideia completamente inovadora que ninguém fez. Então, se você pensa assim, esquece, porque esse momento dificilmente ele vai chegar. Ideias inovadoras. Se você é bom numa coisa, ou se você está disposto a aprender uma coisa, aquilo pode virar um produto ou serviço. Potencializa isso. Potencializa isso, exatamente. E esse ponto é muito interessante, é realmente não querer inventar muito, né? Você pegar técnicas de pessoas que já dão certo e aplicar. Ou até, como você falou, né? A pessoa já tem aptidão em alguma área, então ela potencializa isso, estuda mais, se aprofunda, porque vai ser muito mais fácil para você aprender e desenvolver algo que você já tem uma aptidão, algo que você já tem ali um desejo, né, natural. Sim, então não espere não espere reinventar a roda. Se você é muito bom em fazer bolo no pote, faça o melhor bolo do pote que você consegue. Se você é muito bom em fazer pizza com o Marcos, procure fazer a melhor pizza que você consegue, ou a melhor pizza do bairro, a melhor pizza da cidade. Mas se você é bom em algo, aquilo pode virar um produto ou serviço. Aquilo pode virar um negócio. Então não espere algo inovador. Se você tiver uma ideia inovadora, beleza, parabéns. Mas se não tem, não espere uma ideia inovadora. Apenas... E hoje é muito difícil, né, você inventar algo, porque parece que tudo já foi criado, né? É verdade. Então acaba que você vai estar correndo atrás de algo que nunca vai vir. Então você vai realmente correr ali atrás do vento e você vai perder muito tempo. Então realmente pegar algo que você já tem aptidão, você acha que você é um pouco diferente e tentar fazer um pouco melhor que a maioria. Isso é verdade, se destacar, Marcos. Né? Verdade, Marcos. Você está coberto de razão. Então, se você é bom em algo, isso pode virar um produto. Sim. E o último ponto, Marcos, que eu achei interessante passar aqui para os nossos telespectadores, é a importância da internet. Que se o seu negócio nele não está na internet, então você não tem um negócio. Então, independente do negócio que você queira começar, ele obrigatoriamente, ele não precisa, ele deve se posicionar na internet. Sim, concordo plenamente. Na questão do Marcon Delivery, por exemplo, praticamente toda os meus clientes, assim, fora os conhecidos, veio da internet. Não tinha como, por exemplo, primeiro que eu não tinha tempo de fazer esse marketing boca a boca. Então eu trabalhava, eu estudava, então não tinha como eu sair falando para as pessoas. Então eu tinha que realmente usar a internet. E a internet você consegue alcançar muitas pessoas. Então, por exemplo, hoje tem Face, hoje tem Instagram. Então, às vezes, em vez de você consumir muita coisa ali desnecessária, você pode estar realmente divulgando um negócio, divulgando algo que você sabe fazer, algo que você acha que se destaca, né? Acha que é diferente. Então, realmente, o digital hoje é essencial, porque todo mundo hoje tem um celular. Todo mundo hoje está na internet. Então, é muito mais fácil você divulgar uma coisa, onde você divulgar seu produto em um lugar que todo mundo já está vendo. Sim. Então, fica visível para uma gama de pessoas, muita gente. Exatamente. Então, olha só. Então, primeira coisa, se você não tem aversão à internet, então não comece o negócio. Todo negócio ele deve estar na internet. Então, vou fazer aqui apenas um resumo do que nós vimos aqui, dos pontos que você deve ficar atento antes de empreender, que são as pessoas, a escolha das pessoas, escolha pessoas com valores similares aos seus, com objetivos similares aos seus, para que o negócio dê certo. Não agir apenas pela emoção, ser racional e entender que perder ele faz parte. Não entre para perder, mas entender que perder ele pode fazer parte do processo, pode vir a acontecer. Que não existe o momento certo de você, ninguém sabe qual é a hora certa de começar a empreender, não existe, nós não sabemos qual que é a hora certa e que você nunca vai estar preparado.
E o outro ponto é que o empreender é um esporte coletivo, que você precisa de pessoas, se relacionar com pessoas, para que o seu negócio tenha sucesso. Esqueça ideias inovadoras. Se você fizer o arroz com feijão bem feito, você pode ter muito sucesso no seu negócio. E o último, que o seu negócio, ele obrigatoriamente, ele deve se posicionar na internet. Muito bom. Eu acho que são pontos que, para quem está nos assistindo, tome nota antes de você começar o negócio, que eu acho que pode ser uma luz aí para você conseguir seguir no seu negócio. Com certeza. Então são pontos muito, muito bons. E só fazendo um breve resumo, né? Essa questão que a gente falou hoje, falou muito sobre o emocional. Então o empreendedor ele tem muito disso. Então se você já tem essa tendência, não começou o negócio, tenta ver a parte racional, né, da coisa. Realmente tente aplicar isso que a gente falou aqui, se relacionar bem com pessoas. Se você tem um pouco de dificuldade, aprimorar isso. Mas sempre tem em mente que pode dar errado. Você não vai começar algo pessimista, porque senão o negócio nem começa. Sim. Mas sempre tem a racionalidade. Exatamente. Ser racional. Esse que é o ponto. Olha só, Marcos, eu vou deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, eu sempre gosto de histórias de pessoas que conseguiram superar os desafios, os obstáculos, de pessoas que conseguiram ter sucesso nas suas áreas de atuação. E antes da gente começar o podcast, eu estava lendo aqui a história do Michael Phelps, que é um nadador profissional americano. Hoje ele está aposentado, ele ainda é muito, muito jovem. Ele conquistou 37 recordes mundiais e conquistou o maior número de medalhas de ouro em uma única Olimpíada, que foi um feito que ele realizou em Pequim no ano de 2008. Por que eu trouxe a história de Michael Phelps? Porque na infância ele tinha um problema que era um déficit de atenção. E todo mundo dizia que ele não ia conseguir estudar e nem fazer qualquer outra coisa, já que ele precisava tomar uma série de remédios, ele era hiperativo e ele não conseguia se conectar ou se concentrar em nada. Inclusive, uma professora disse que ele não conseguiria nada na vida. Já que tinha esse problema, essa frase ele marcou muito e fez com que essa professora marcou ele para sempre. E isso fez com que a mãe dele decidisse colocar ele na aula de natação. Viu que o esporte poderia ajudar ele. E olha só o que aconteceu. De uma história de uma pessoa que tinha um problema, e outras pessoas diziam que não ia conseguir nada, que não ia chegar a lugar nenhum, e conseguiu 37 recordes mundiais e bateu um recorde de maior número de medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Então, para você que está nos assistindo, isso realmente serve de motivação. Então, se as pessoas dizem que você não consegue, que você não é capaz, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Comece um novo negócio, o importante é dar o primeiro passo. É realmente dar esse start, é iniciar. Usar esse tipo de comentário e potencializar, né? Realmente dar resultado. Porque a melhor resposta que você pode dar para uma pessoa que te critica, ou que não te apoia, ou que realmente quer te prejudicar, é o seu resultado. Então se esforce, como o Michael Phelps fez, que você com certeza vai dar uma resposta calado, sem precisar realmente... Eu vou até citar meu exemplo aqui, porque esse exemplo me fez lembrar quando eu era criança. Para quem não sabe, o meu pai ele é hidráulico e o meu pai trabalha na área de construção civil. E desde criança, quando já jovem, ele começou a nos levar para as obras, para acompanhar e ajudar nas obras. E nunca aquilo, respeito muito o trabalho dele, foi através do trabalho dele que nos criou, nos deu, eu cheguei até aqui, mas eu não queria ser aquilo, eu não queria fazer aquilo, então eu não me esforçava para aquilo. Eu não me esforçava, eu não queria aquilo, não era aquilo que eu queria para mim. Era digno, mas você não se via naquela área. Não era aquilo que eu queria para mim, e respeito muito, não era aquilo que eu queria. E um belo dia eu chegando da escola, e eu passei, ele estava numa conversa com a minha mãe, quando eles ainda moravam juntos, e ele falou assim pra mim, ele falando com a minha mãe, e ele não viu o que eu escutei. E ele falava o seguinte, eu tenho muita pena do Marinho, porque eu tenho muita pena do futuro dele, porque ele não vai ser nada na vida, ele não vai ser ninguém, ele não gosta de trabalhar. E escutar isso do meu pai, eu me lembro que foi uma coisa assim que, na verdade, aquilo me fez com que criasse dentro de mim uma força que eu não sabia que existia. Me criou uma motivação, foi uma mola propulsora, foi meio que um empurrão e falou o seguinte, olha, você é obrigado a mostrar que ele estava errado. Sim. Isso que eu estou falando não é rancor, não é ressentimento, mas foi realmente um ponto de virada. Aquele ponto em que realmente eu vi que eu tinha uma motivação
peraí, já que você disse que eu não vou ser nada na vida, que eu não vou ser ninguém, peraí, eu vou te mostrar o contrário. Então sempre eu tenho que dizer pra você que você não vai ser nada, que você não vai ser ninguém, tenha isso como uma mola propulsora pra você mostrar o contrário, tá bom? Isso, muito bom. E isso é muito importante de você usar isso para potencializar. Ao longo do tempo, você vai vendo que não faz muito sentido você querer provar para as pessoas, mas de início isso é muito importante. Isso. Mas ao longo do tempo, ir madurando realmente, e você vê que você precisa provar para você mesmo, porque é você que está ali todo dia, então você Sim. precisa provar para você mesmo que você é capaz. E a única forma de fazer isso é começando. Mas essa questão de começar, só voltando um pouco no emocional novamente, é porque é algo muito importante. A pessoa começa muito empolgada. Às vezes tem alguma coisa que ela está muito empolgada, mas o que vai fazer dar certo é você aprofundar naquilo. Tem que ter conhecimento. Toda área você precisa de conhecimento. No caso do Michael Phelps, é do esporte, mas o conhecimento dele foi o quê? Treino. Exatamente. Ele se entendendo, sabendo onde ele precisava melhorar. Exatamente. Então hoje, pizza, por exemplo, a forma de eu estar realmente evoluindo e aprendendo mais, conhecendo mais receitas, conhecendo mais formas de fazer pizza, que automaticamente, quando eu for aplicar, eu vou ter mais outros métodos que podem me auxiliar, pode facilitar a minha vida ali. Então eu acabo produzindo mais, acabo melhorando meu produto. Então é realmente colocar tudo de si ali naquele empreendimento, entender, conhecer, e aí você vai ter mais chance de ter sucesso. Então é bom você ter isso de início, já ter um conhecimento, mas não espere estar totalmente, 100% pronto. Você precisa ter conhecimento suficiente para começar, mas entenda que é só o processo que vai ensinar. Isso até que eu postei nos stories esses dias, no Geração Pro, que falou justamente sobre isso, né? É o processo que ensina. Eu falei sobre o processo de enriquecimento, mas no caso do empreendedorismo é da mesma forma. O que vai te ensinar, o que vai te azeitar realmente é o processo. Então, desenvolva ali uma habilidade, realmente desenvolva um conhecimento naquilo, ao ponto de você comercializar, se for algo de comercializar, se for algum conhecimento que você tem, que você pode falar isso para as pessoas, desenvolva a ponto de você ser útil para alguma pessoa, realmente ajudar alguma pessoa, e aí você começa algo e aos poucos você vai evoluindo. Mas ter esse equilíbrio também. Obrigado mais uma vez, Marcão, por você estar aqui. Obrigado a você que ficou até agora. Eu te espero no próximo episódio. Pronto. Aí tem muito corte aí, mas tá bom.